Olá, eu sou Cláudio Dias Batista, esse é o Debate Jurídico. O número de ações por erros médicos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, triplicou nos últimos anos. Por que será que isso aconteceu? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Milena Oliveira, o doutor Murilo Padilha Zanetti e a doutora Marcela Patekoski. Doutora Milena Oliveira, o termo erro médico parece que não é o mais adequado para o momento em que ninguém está julgado ainda, né? Isso, não é correto usar o termo erro médico, porque esse termo ele já induz a um pré-julgamento desse profissional da medicina. Só após o final do processo, se foi apurado que existiu ou não um erro médico, que pode se dizer essa expressão, né? Ok, a doutora Marcela Patekoski, ela tem uma posição também, com certeza, sobre o que pensam os profissionais da medicina. Doutora Marcela, a gente sabe que tem médicos que são muito dedicados à causa e tem outros que nem tanto, talvez seja mais o lado comercial. Como que é isso numa pessoa que acabou de perder um pai, perder uma mãe, ou teve um problema, uma doença que não conseguiu a cura? Como é que isso reflete? Bom, a maioria dos médicos exercem a profissão na melhor das intenções possível, né? Realmente se dedicando à cura daquele paciente. Mas o que a gente percebe é que no momento de dor, pela perda de um ente querido, por alguma doença grave, a tendência natural do ser humano é procurar um culpado por aquela situação. Muitas vezes o médico não tem culpa alguma sobre o que aconteceu, mas isso realmente deve ser apurado, porque eventualmente pode ocorrer sim algum erro que deve ser indenizado. Com certeza. O número de indenizações, inclusive, o número de pedidos de indenização por erro médico nos últimos anos tem crescido de uma maneira bastante grande, não é isso, doutor Murilo? Com certeza, doutor Cláudio. O que aconteceu é que as vítimas passaram a ter uma maior conscientização do que é o erro médico que pode ser indenizado. Também acontece uma má informação dos prognósticos e diagnósticos. Também está havendo uma má formação dos funcionários, dos médicos e em geral das faculdades. Isso faz com que aumente muitos casos. E a nossa justiça, ela é muito lenta, faz com que esses casos persistam, ficam remediando até que demore para ter um resultado final. Nessas questões, em todas as questões, na verdade, que está envolvido o ser humano, essa história de querer achar um culpado, ela sempre existe. A culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. Mas o que será que é culpa? Doutora Marcela Patekoski, o que é culpa? Como é que a gente pode conceituar isso? É importante ressaltar que o erro médico só fica configurado quando existe a falha inexcusável do profissional. Essa falha pode acontecer por 3 categorias. Pela negligência, que é a falta de zelo, falta de cuidado no procedimento, no tratamento. Para a gente simplificar, a pessoa sabe fazer, mas não está nem aí. Isso, não toma os cuidados necessários. Okay. Ou também pela imperícia, que é a falta de técnica, ou seja, a pessoa faz sem saber o que está fazendo. Pode até estar com uma maior boa vontade, mas não tem perícia, não sabe fazer. Isso, ou também pela imprudência, que é quando o médico sabe o que está fazendo, mas ele assume o risco de causar algum dano, alguma doença, algum prejuízo ao paciente. É quando uma pessoa está lá, ela está arrumando um aparelho, por exemplo, vamos esquecer da medicina, está arrumando um aparelho, aí ele fala, se eu ligar no 220 pode queimar. Não, eu vou ligar porque eu posso correr o risco. Exatamente. E queima o aparelho, aí fica com aquela cara. Assume o risco e pode causar um prejuízo. Tá certo. Essa questão da responsabilidade, eu vou voltar agora a falar com o doutor Murilo Padilha Zanetti sobre uma tese que agora vem chegando aos tribunais, que é a tese da chance perdida. O que é isso, doutor Murilo? Então, doutor, é uma tese que surgiu na França, já tem há um bom tempo, já desde a década de 60 vem surgindo essa tese. O que quer dizer? É que o paciente perdeu uma chance por não ter o funcionário, o médico, ter usado todos os meios possíveis para que ele encontrasse a cura. Essa chance perdida, se configurada, ela pode ser indenizada. Ok. O senhor pode dar um exemplo, assim, de uma coisa mais clara para nós entendermos? Sim, vamos dizer assim que o rapaz está doente e o médico ele insiste naquele diagnóstico e não estende
a visão para todos os meios que ele poderia seguir para que conseguisse chegar até a cura. Ele fica naquele mesmo diagnóstico parado enquanto o paciente está perecendo. Um exemplo simples foi lá o médico detectou que era virose, né? E aí vai de novo, é virose. Terceira vez é virose. E o paciente morre de virose. Não foi virose que ele morreu. É um caso muito comum até nos dias de hoje. Uma pergunta que você deve estar fazendo em casa agora é: será que se eu contratar um médico, ele tem a obrigação de me entregar aquilo resolvido? Por exemplo, eu tenho uma artrite, eu vou no médico, dentro de alguns meses, 1 ano, 2 anos, eu tenho que ter aquilo resolvido? É essa pergunta que eu faço aqui para a doutora Milena Oliveira. Doutora Milena, o médico tem a obrigação de resolver essa situação ou não? Bom, a atividade médica é uma atividade de meio, salvo em algumas exceções, que é uma atividade de resultado. Eu vou dar um exemplo da atividade de resultado, onde o médico ele tem sim a obrigação de dar o resultado, que seria em exame de gravidez, exames de HIV, em cirurgia plástica. O cliente vai lá e o paciente vai lá e ele tem que ter aquele resultado esperado. Dizer, vai fazer uma cirurgia plástica e sai pior do que estava esperando. Isso, não pode. Existe o comprometimento do resultado, né? Se a pessoa vai lá para fazer uma plástica no nariz, ela quer daquele jeito, realmente o médico o resultado tem que ser aquele esperado pelo paciente. Ok, e o que a regra é o meio, é ele fazer o melhor possível, é isso? Isso, ele tem que ser diligente, ter todo o cuidado para estar resolvendo aquela situação, só que ele não tem obrigação de cura, vamos assim dizer. Um paciente vai num consultório, está apresentando um problema, o médico tem que ser diligente, fazer todo o procedimento, realização de exames, para estar dando a solução para aquele paciente, só que ele não tem obrigação de solução, uma atividade de meio. E tem pessoas que entram num hospital, por exemplo, entram lá pagando particular, ela dá aquele cheque calção que eu já vi falar, não, cheque calção a gente não aceita, é cheque depósito aqui, é a mesma coisa, né? E aí a pessoa vai para a UTI, era uma coisa simples, está na UTI. A família não tem condições de pagar aquele valor da UTI. E aí falam, olha, eu quero transferir para o SUS. O que o hospital fala? Não pode, você não pode transferir para o SUS porque você entrou particular. É sobre isso que eu vou falar aqui com o Dr. Murilo Padilha Zanetti para saber a opinião dele. Dr. Murilo, a pessoa entrou pelo particular, ela tem direito de mudar para o SUS? Dr. Cláudio, direito pleno da pessoa. Ela pode escolher se ela quer ficar tanto no particular como no SUS. O SUS é assegurado a todos na Constituição brasileira. É assegurado o direito à saúde, é assegurado a dignidade da pessoa humana. Se ela quer ir para o SUS, ela tem o direito de ir para o SUS. Não pode o particular, o hospital, segurar essa internação. E se não fizer? Se o hospital falar assim, não vou fazer, o que a pessoa tem que fazer? Procurar um advogado e entrar com a medida judicial. Com uma liminar, o juiz vai determinar, a pessoa vai ao hospital que ela quer. Isso já aconteceu na nossa cidade? Acontece em outras cidades? Acontece em várias cidades e isso é comum acontecer na nossa cidade, tendo atuado já em alguns casos. Ok, muito obrigado pela participação de vocês três aqui no nosso programa, da doutora Marcela Patekoski, doutor Murilo Padilha Zanetti e a doutora Milena Oliveira. Nós vamos às ruas de Sorocaba agora para saber qual é o nosso próximo tema. Ellen Lopes, é você. Na semana que vem vamos falar sobre locações de imóveis e ações de despejo. Até lá! Muito obrigado, Ellen Lopes. Até o próximo programa Debate Jurídico. Semana que vem esse tema aí maravilhoso.